Frente a Frente com Magela hoje recebe uma das pessoas mais conhecidas do Brasil, Fabiano Leitão, estudante de Relações Internacionais. Mas ele é mesmo conhecido como alguém que gosta de interromper todos os links do Jornal Nacional, tocando essa música. Fabiano, trompetista, um dos militantes mais aguerridos que o Partido dos Trabalhadores tem. Qual é a sua opinião da liberação da prisão domiciliar para o golpista? Querido Magela, primeiramente é uma honra estar aqui. Você é uma figura histórica de um partido que eu carreguei muita bandeira nas suas campanhas. E assim, eu vejo como um retrocesso. Infelizmente, sou professor, né, professor de música. Vi muitos alunos meus, infelizmente, indo para um caminho errado e não ter a oportunidade que o Bolsonaro está tendo, né, de ter todas essas regalias, né, todos esses direitos que a nobreza, que a burguesia sempre teve, né, e meus alunos não tiveram a mesma chance, né. Tive inclusive 2 alunos que foram assassinados, né, o Evandro e o Julinho, justamente naquele período que a gente estava tendo a Dilma golpeada, o presidente Lula sendo preso, e a gente pega o trompete e começa a militar, porque eu, como professor de música, companheiro, eu me achava assim muito pequenininho, e quem poderia mudar essa estrutura dessa máquina de moer gente, né, que é esse sistema político e sistema econômico brasileiro, quem poderia fazer algo era a Dilma, é o Lula, né? Então eu decidi lutar. E agora a gente consegue colocar os generais na cadeia, almirante na cadeia, que nunca teve, né, que é um avanço histórico, democrático do nosso país. E esse cara que representa esse grupo político, desde a ditadura militar, dá um migué, porque ele sempre dá o migué. Isso. E aí, Magela, aí ele vai agora ficar numa mansão aqui na área nobre de Brasília. Né? E é uma ironia, porque este senhor, ele agrediu milhares de famílias na época da pandemia da Covid, fazendo ironias e dizendo que as pessoas não morreriam se ficassem doentes, e nós vimos que mais de 700 mil famílias ficaram com seus entes queridos nas covas. E agora, o que a gente está vendo? Ele simula, porque, sinceramente, eu desconfio da doença dele. Será que ele tem a gravidade da doença que ele fala que tem? O que ele quer, na verdade, neste momento, é tranquilidade para ir para sua mansão no condomínio para tentar articular a candidatura do filho, articular com os milicianos e com todos os bandidos que vão apoiá-lo para a presidência da República. Mas essa situação política do Brasil, ela precisa mudar. Nós estamos na luta por mudanças há muitos anos. Sim. Eu sou fundador do PT há 46 anos, você também é um militante do PT muito antigo. Aliás, você não começou a militar depois do golpe da Dilma, você é um militante de todos os tempos, nós já nos conhecemos e todos agora te conhecem melhor graças à sua militância, mas chega no momento que nós precisamos redobrar, fazer com que todas as pessoas que acreditam na democracia lutem neste ano para um resultado adequado para as eleições. Eu sei que você usa o seu trompete como um instrumento de fazer a luta política, mas que você é uma pessoa formada politicamente para qualquer função. E eu estou muito feliz, porque eu estou sabendo que um grupo de militantes do nosso partido está propondo seu nome para ser pré-candidato a deputado distrital, para ajudar
a melhorar a Câmara Legislativa. É uma honra muito grande saber disso. Que isso. Companheiro Magela, eu fico muito feliz de contribuir com o nosso partido, com o nosso povo, né? Eu vejo que a situação, antigamente, né, eu tenho 36 anos de militância, que eu comecei a militar ali com a Dona Rosa, né, no sinal ali da QI7 do Guaraú, né, ela tentando me cooptar pro partidão, né, Dona Rosa. E aí hoje ela tá no PT, ela que se deu mal, né? Ela que se deu bem, ela que se deu bem. Não, que ela perdeu a batalha, né? Ela se deu bem realmente. Mas assim, o que acontece? Antigamente, quando a gente militava, tinha aquela disputa com o PSDB. O PSDB sempre quis destruir o PT. Isso. Né? A burguesia, enfim, como instrumento da classe trabalhadora que dá dignidade ao nosso povo. Mas hoje, com essa questão da extrema-direita, eles querem nos matar. Não é acabar com o PT. Então, a militância, o povo brasileiro, né, tem que ter a real visão do que vem pela frente. Eles fizeram um plano de assassinato do presidente Lula, do Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que está em jogo nessas eleições é a vida do companheiro Magela, é a vida da família do companheiro Magela, é a vida do Fabiano, trompetista, da sua família, de tantos e tantos militantes nesse país, do nosso Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Então, assim, é algo crítico na história do nosso país. Eu acredito muito que a extrema-direita, eu falo sempre isso com Luísa, que é a minha coordenadora, que está aqui nessa sala, coordenadora de campanha, uma menina jovem, 29 anos, vinda do Rio Grande do Sul. Eu falo que a extrema-direita é um dispositivo de destruição de países. Ela ataca a ciência, a medicina, a educação, a cultura, toda a produção humana. Exatamente. É atacada pela extrema-direita. Então, eu fico muito honrado de estar aqui nessa sala contigo. Você é um cara íntegro, um cara que inspira, né? Inclusive a mim, carreguei bandeira pra caramba, chorei muito quando você foi roubado naquelas eleições. O Lula foi eleito e você foi roubado. 2002. Exato. Eu tava ali na praça, né, ali no Conic, né, Zumbi dos Palmares, e tava com meu primo Francisco, que é hoje professor da rede pública, e a gente, feliz pelo Lula e muito triste, porque a gente lutou muito. Eu fiz muita campanha para você lá no Guará com minha tia Socorro Leitão, professora, né, que hoje está morando, né, enfim, lá no Nordeste. Mas eu fico, sabe aquele adolescente que, um dia eu vou estar naquela mesa com aquele cara. Eu me sinto agora com você. Pois é, mas é importante a gente dialogar entre nós e frente a frente também com quem vai nos acompanhar pelas redes sociais, da importância da mudança política que nós precisamos fazer na Câmara Legislativa. A Câmara Legislativa, hoje, com 24 parlamentares, homens e mulheres, apenas 6 representam a oposição ao governo mais corrupto, mais incompetente da história do Distrito Federal, que é o governo de Ibanez e Celina Leão. Então nós precisamos fazer uma verdadeira mudança na Câmara Legislativa, mudança em termos de quantidade e de qualidade. Verdade. Quando eu vejo uma pessoa como você, que é militante, que muitas pessoas às vezes olham o Fabiano tocando na hora do Jornal Nacional para fazer uma intervenção política na hora de uma reportagem, às vezes não sabe o que ele é, quem é ele, o que ele pensa. Ele é uma pessoa muito bem formada. Obrigado. E sendo eleito deputado distrital, certamente vai poder fazer um excelente mandato representando a cultura, a juventude, os setores que precisam de representante, porque nós precisamos avançar fazendo uma representação plural. E eu acredito que isso também precisa acontecer no Congresso Nacional. Eu fico olhando o Congresso Nacional e vejo o seguinte: o Lula, em 2027,
não pode ficar refém do centrão, não pode ficar refém da ultradireita. Então nós precisamos chamar todas as pessoas, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos, enfim, todas as pessoas que venham participar do processo da política. As pessoas precisam ajudar a decidir. Essa é a eleição mais importante das nossas vidas. E eu penso que você pode ser um agente dessa mudança numa pré-candidatura agora e numa candidatura, e espero que no mandato na Câmara Legislativa. Eu confio muito nessa possibilidade, ô Famiano. Olha, eu vou ficar muito honrado de ter um mandato, de poder contribuir com o meu povo, mas eu queria deixar uma mensagem para a militância, para os futuros eleitores, enfim. Nós só mudamos o mundo com a palavrinha mágica chamada coragem. Se a gente não tem coragem para enfrentar a burguesia vigente aqui em Brasília, de Paulo Otávios, de Luiz Estevãos, a gente não muda nada. Sempre vai caminhar no mesmo passo. Só vão mudar as figuras que jogam o jogo político aqui no DF. Né? Primeiro é enfrentamento. Segundo é a disputa do orçamento público. O orçamento vai muito para rico e pouco para pobre. Eu tenho vários sonhos. Por exemplo, eu sou um estudante, né, da Escola de Música de Brasília. Né? Magela, eu demorei 3 anos para entrar na Escola de Música. Então, foram 3 anos que foram tirados de mim do ensino musical. Eu podia tocar um trompete muito melhor do que eu toco. E ela sempre ali, a mesma estrutura, 50 anos de Escola de Música, a mesma estrutura. Tá? E assim, eu tenho um sonho de ter um supermercado público em Brasília. Lembra da SAB? Eu queria de volta a SAB para garantir alimento de qualidade e barato no prato da classe trabalhadora. Sabe, eu combati muito o Roriz, mas ele fez uma coisa muito boa, que foi o restaurante popular. Restaurante comunitário. Sim. Se a gente tem um supermercado comunitário ou popular, o nome que seja, a gente garante um alimento de qualidade barato. E é uma política nova. Então, assim, eu tenho muitos e muitos sonhos. Eu tenho o sonho também de voltar que esse estádio, que hoje vende ingressos caríssimos, né, a R$120, R$200 quando for uma final, que volte a ter R$15, porque eu não vejo meu Vasco da Gama mais, porque eu tenho 2 filhos, eu tenho a minha esposa e tenho minha mãe. Só num jogo é mais de R$700. Mas eu acho que a gente precisa pensar o Distrito Federal como uma cidade para todas e para todos. Sim. Com muitas oportunidades. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, um governo impopular, como eu disse, incompetente, que está muito mais preocupado em colocar policiais reformados dentro das escolas, fazer as escolas militarizadas, para militar reformado agredir estudante, do que botar a cultura, do que fazer a escola de tempo integral, onde você possa estar ao mesmo tempo aprendendo as matérias tradicionais, mas também tendo acesso à cultura, claro, tendo acesso ao esporte, formando cidadãos plenos e completos. Eu acho que este projeto é um projeto que não é só para o Distrito Federal, é um projeto para o Brasil, um projeto para reformular a educação. E certamente você, na Câmara Legislativa, eu no Congresso Nacional, vamos poder fazer uma dobradinha para ajudar a ter uma educação inclusiva, de boa qualidade para todos. Sim. E que a cultura e a educação e esporte andem juntos. Sim. E que toda a população possa ter acesso a isso. Cultura e esporte são braços da educação. Eu fui salvo por esse instrumento aqui, o trompete. Eu comecei a tocar na Banda do Guará, a Banda do CIE, que era um colégio público. E a gente viajou, inclusive, para fora do Brasil. Eu fui ao Chile uma vez no Campeonato Sul-Americano de Bandas. Eu viajei, enfim, São Paulo, Goiânia,
E esse instrumento aqui, no final de semana, me ajudava a ter um dinheirinho, porque eu tocava uma marcha no Pispial, num casamento, e era R$ 200 para eu tocar uma musiquinha. Então, se tivesse mais bandas nos colégios, né, mais cultura, mais escolas de músicas descentralizadas, a gente estava tirando, sabe, a nossa meninada de um caminho que... Eu quero até te contar uma história. Diga. Você me desculpa Claro, te não, interromper, claro, porque claro. às vezes a gente esquece. Aham. Quando eu fui deputado distrital, tinha emendas parlamentares também, mas era pouco dinheiro. E depois eu fui para deputado federal, também tinha emendas, mas era pouco dinheiro. Eu quero, inclusive, acabar com o orçamento secreto, que é uma excrescência, é uma vagabundagem que tem no Congresso Nacional, mas isso, nós vamos falar sobre isso depois. Mas eu quero lembrar aqui de um projeto que eu trouxe para o Distrito Federal, que foi a cobertura das quadras de esporte das escolas públicas. Antigamente, todas as quadras eram descobertas. Eu fui o primeiro deputado, tenho muito orgulho disso, de ter colocado dinheiro de emendas para cobrir as quadras. Claro que melhorou muito a condição da prática de esporte e possibilitou também a prática de cultura. Eu acho que um projeto que nós vamos poder fazer juntos é a moralização das emendas parlamentares. Eu não sou contra a emenda parlamentar, só que tem que ser num valor que seja adequado, que não sequestre o orçamento como o orçamento secreto sequestrou o orçamento do governo federal, e que seja transparente, e que seja para o bem coletivo. Emenda não é para deputado ir lá e beliscar um pedacinho dela, como muitos fazem. Teve uma ação aí que foi atrás de um líder do governo do Ibanez. Pegando pedacinho de emenda. Não é isso. A emenda deve servir para eventos culturais, para eventos esportivos, para aparelhar a saúde, aparelhar as escolas, dar qualidade de vida para o nosso povo. Eu acho que nós vamos poder fazer uma parceria muito bem feita. Tô cheio de ideia. Você na Câmara Legislativa e eu no Congresso Nacional. Nossa, vai me honrar muito trabalhar contigo, né? Você ajudando nosso presidente Lula na Câmara Federal e a gente fazendo a luta aqui para mudar essa conjuntura, né? São 18 do governo e 6 de oposição. Isso não é condizente nem com a votação do presidente Lula aqui no DF. Né? A votação dele foi bem maior do que a quantidade de deputados distritais que a gente tem lá na Câmara. Então, assim, primeiro te falar que eu tô pronto. Né? Eu sei disso. Eu sei que você está pronto e vai recebendo a confiança do povo do Distrito Federal, vai fazer um excelente mandato. Com a ajuda de quem tem mais experiência, né? Vou te escutar muito e assim, eu quero muito ajudar meu povo, eu quero muito ajudar meus ex-alunos, sabe? Ajudar tanta gente que não teve oportunidade. A música é transformadora, sabe? A educação, o esporte. A gente tem muitas possibilidades aqui no DF. Eu vi agora, ontem mesmo, sendo homenageado um atleta, né, do Vasco da Gama, que é meu clube, lá na Câmara de Cital, um rapaz que é da Ceilândia. Então, assim, nós só precisamos só lutar pelo orçamento. O orçamento tem que ser direcionado, como você bem disse, para instrumentalizar as potencialidades do nosso povo. Nosso povo tem muito talento, a gente precisa de muita cultura na cidade. Não vi, acho que nesses últimos anos, viu, Magela, eu nunca vi a cultura ser tão atacada. Você vê as escolas de samba ficando vários anos sem desfile, né? No nosso governo que a gente teve, no último, nós tivemos um investimento maciço nas escolas de samba, né? A gente tem agora a escola de música totalmente abandonada, né? A gente tem várias coisas para fazer, a gente tem professores desiludidos, porque eu fico imaginando, Magela, como que é a questão da vontade política. Como você explica, Magela, que o Maranhão, que não é um estado muito rico da federação, ela paga melhor os professores do que o DF, paga melhor do que São Paulo.
É um absurdo. Tem alguma coisa errada. E aqui tem dinheiro, porque... É o fundo constitucional. Muita gente não sabe, mas eu fui um dos autores da criação do Fundo Constitucional do Distrito Federal. O que é isso? É bom a gente explicar aqui. É um dinheiro que todo mês pinga na conta do GDF que o governo federal manda para pagar saúde, educação e segurança. Ou seja, o Distrito Federal não tem problema de falta de dinheiro, se não fosse a roubalheira, como foi agora do Banco Master. Mas você está falando da cultura, nunca a cultura foi tão abandonada. Eu também tenho muito orgulho de ter sido o autor da criação do FAC, Fundo de Apoio à Cultura no Distrito Federal, mas eu quase chorei num destes anos que passou ao saber que usaram o Papai Noel para roubar dinheiro do governo do Distrito Federal. Ou seja, montaram uma estrutura para a comemoração do Natal e roubaram. Na esplanada. Na esplanada. E roubaram. Ô, gente, é triste, é de doer o coração. Usar até o Papai Noel para isso. É um governo corrupto, por isso a gente precisa limpar a política. Eu acredito, Fabiano, que você pode ser um agente da ética, da transformação, da mudança da Câmara Legislativa. Mas a gente precisa fazer isso do Congresso Nacional também. Por isso eu sou pré-candidato a deputado federal. Eu espero que o PT não me anule, não me cancele, me deixe ser candidato. Eu trabalho muito pela unidade do PT, mas sei que tem gente dentro do PT que quer me cancelar, infelizmente, mas eu vou lutar para ser candidato porque eu quero ajudar o presidente Lula. Eu quero ajudar o presidente Lula no Congresso Nacional. Graças a Deus eu tenho experiência, eu tenho condições de ir para o Congresso Nacional, e como eu fui relator do orçamento, eu fui autor de várias leis, eu conheço muita gente dentro do Congresso Nacional, eu acho que eu posso ser útil. Sem dúvida. Mas eu acho que nós precisamos das pessoas sérias, das pessoas que acreditam na democracia, ajudarem nesse processo. Eleger um deputado distrital, um deputado federal, não é fácil. Precisa de alguns milhares de votos. É verdade. E as pessoas precisam nos ajudar. Esse é o momento que a gente está na pré-campanha. Nós não estamos pedindo voto. Exato. Não é hora de pedir voto. É hora de organizar a pré-campanha. Você já está organizando a sua pré-campanha? Como é que está isso? Olha, como eu falei no começo da live, eu estou com a companheira Luísa, que veio do Rio Grande do Sul, que está comandando a minha campanha, né? Minha pré-campanha, bom dizer isso. E assim, a primeira vez já fui candidato nas eleições passadas. E aquela candidatura, né, enfim, a primeira vez não é tão boa assim, né? A gente não teve uma boa organização. A gente já tinha um reconhecimento dos companheiros e companheiras na questão da luta Lula livre, mas eu vejo que agora a gente está vindo para disputar, né? E você já está na organização da pré-campanha? Já estamos na organização, e estamos também na luta pela nominata ali. Eu acho que o nosso nome está sendo bem contado. A gente tem andado muito aqui por Brasília, as pessoas reconhecem a nossa luta, né? É uma luta coletiva. Eu tenho pessoas que às vezes não aparecem ali nas câmeras, né? Mas as pessoas estão sempre me apoiando. Vai lá, Fabiano, faz isso, faz aquilo. Não é um projeto personalista. A gente quer criar novas lideranças. A Luísa é uma delas, tem um companheiro Wesley, enfim. Tem uma infinidade de pessoas que estão nesse projeto. E assim, eu estou muito confiante, sabe, que 1º de janeiro nós vamos estar lá colocando o presidente Lula, você também, né? Você é um companheiro que tem um maior orgulho de hoje falar de boca cheia. O Magela é um amigo que eu tenho, né? Aprendo muito te ouvindo, vejo os seus discursos, vejo os seus posicionamentos, vejo a sua correção como político experiente, tarimbado, e assim, eu tô torcendo muito para te ver lá na Câmara. Tô contigo e não abro, né? Eu tô nessa luta aí da nominata, tô te apoiando. O PT, não é que você precisa do PT, não. O PT e o nosso povo precisa de você, Magela. Muito obrigado. Eu tô no momento de
começar a organizar a minha pré-campanha. Eu estava muito na disputa para pré-candidatura a governador. Para fazer a unidade do PT, eu recuei e apresentei meu nome para deputado federal, e nesse momento a gente está semeando. Eu estou criando os grupos de semeadores. Semeadores da esperança, semeadores da luta, semeadores da vitória. Então, nós vamos criar em cada cidade, em cada empresa, na esplanada, os grupos de semeadores. Então, nesse momento, quem quiser ajudar na minha pré-campanha, na organização, entra nas minhas redes sociais, entra no meu canal do WhatsApp, você também... Eu já estou aí. Você tem as suas redes sociais. Eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que a eleição não é um projeto pessoal, individual, é um projeto coletivo, um projeto de sociedade. A gente está vendo a ultradireita mentir, criar mentiras. Hoje mesmo eu vi o Flávio Rachadinha falando que vai criar um Ministério da Segurança Pública, e eu perguntei, vai indicar qual miliciano para lá? Vai indicar o Fabrício Queiroz, da Rachadinha? É ele que condecorou o Adriano da Nóbrega, que era um condenado? Imagine, se uma pessoa dessa ganha a presidência, vai colocar alguém do crime organizado para ser ministro da Segurança Pública? Nós não podemos admitir isso. Nós temos que, sinceramente, tem que chutar o pau da barraca. É verdade. Não tem como as pessoas ficarem assistindo a eleição pela televisão ou ficar acompanhando só pelas redes sociais. Tem que participar, redes e ruas. É isso, o tempo todo, toda hora, sem parar, organizado, lutando, porque é a nossa vida que está em xeque, que está em risco. Então, se a gente não lutar pela nossa própria vida, sabe, o que a gente vai lutar, gente? Então, é o momento de você se organizar, pega um companheiro, uma companheira que você acredita, né? Tem aqui o nosso companheiro Magela, tem aqui, né, a pessoa que toca aí o trompete e que alegra os corações de vocês nos momentos capitais aí da disputa política brasileira. E assim, tô com muita raça, tô com muita vontade, companheiro. Eu acho que tudo que a gente construiu ao longo dessa caminhada, desde tirar o presidente Lula lá na vigília, sabe, a gente via que a gente não tinha nenhuma possibilidade daquela liderança política voltar a ser presidente da República, e hoje ele é presidente da República, e a gente vai eleger esse homem de novo e vamos devolver esse país para quem merece, que é o povo brasileiro. Pois a gente está aqui, eu estou encerrando esse frente a frente com Magela, e foi muito bom mostrar, porque muita gente que conhece o Fabiano trompetista conhece pelas aparições dele nas redes sociais, ou no Jornal Nacional, ou nas televisões em rede, nos jornais, e muita gente às vezes não sabe que ele tem uma formação política, uma história política de militância, um compromisso. O trompete é um instrumento de luta, mas o que ele tem mesmo é o conteúdo da política, que ele certamente vai levar para a Câmara Legislativa. Eu quero te fazer um pedido. Opa! Tome posse com o trompete na mão, porque ele será o símbolo da resistência. Eu agradeço muito, e eu sei que não tem como terminar se você não tocar o trompete. Vamos que vamos. Comandante Magela, estamos a postos. Lula lá.